gente, tudo bem? Bom, hoje nós vamos falar de tangência, mais especificamente tangência quando ocorre com circunferência e retas ou segmentos, tá certo? Antes disso, precisamos relembrar de algumas posições relativas entre retas e circunferências, tá certo? Vamos embora! Seguinte, dada uma circunferência qualquer, certo? Se tivermos uma reta e essa reta não cruzar essa circunferência em nenhum ponto, a gente diz que essa reta é exterior à circunferência, é a posição relativa entre elas, certo? Agora, se a gente tiver o seguinte, se a gente tiver uma reta que toca a circunferência em um único ponto, que é esse caso aqui. Essa reta ela é chamada reta tangente. É comum a gente ver também se falar que essa reta tangencia a circunferência. Isso indica que é em um único ponto, tá certo? E uma outra posição relativa é secante. É quando você tem uma reta e essa reta secciona a circunferência em dois pontos, por isso ela é secante. Quais são esses pontos? Vamos colocar esses dois pontos aqui, ó. Aqui e aqui. Tá certo, gente? Então, só temos três possibilidades na geometria plana. A reta não intersecta a circunferência, ela é exterior. A reta intersecta a circunferência em um único ponto, ela é tangente. Ou a reta intersecta a circunferência em dois pontos, ela é secante. Tudo bem? Bom, gente, agora prestem atenção que nós vamos falar num caso particular, que é o caso da tangência, da reta tangente à circunferência. Então, a gente viu que nessa condição, a reta ela intersecta a circunferência em um ponto, tudo bem? E a gente tem uma propriedade especial aí, que o raio dessa circunferência e essa reta tangente são perpendiculares, tá bom? Então, a gente tem uma posição de perpendicularismo entre o raio e a reta tangente, tá certo? Tá aqui, ó. Vamos colocar o ângulozinho reto, só pra... Tá aqui. Então, veja, qual a propriedade, não pode esquecer, quando você tem uma reta tangente a uma circunferência, a gente tem que afirmar que o raio, tá? Essa propriedade diz que o raio é perpendicular a essa reta tangente. Qualquer ponto dessa reta aqui, da reta T, ó, qualquer ponto, tá? E a gente vai ligar esse ponto ao centro da circunferência, ó. É fato que esse segmento, ele vai ser maior que o raio. E qual é a menor distância entre dois pontos? É aquela que forma um ângulo reto. Tudo bem? Isso bem de forma geral, tá bom? É lógico que a argumentação lógica, ela vai dar muito mais trabalho, uma escrita muito mais aprofundada sobre o assunto. Mas o que vocês não podem esquecer é essa relação para aplicação dos exercícios, tá certo? Bom, pessoal, então, de acordo com o que a gente viu, a última propriedade relativa à circunferência e retas tangentes, a gente vai fazer uma demonstraçãozinha aqui de que quando a gente tem duas retas tangentes, tá certo? Ó, aqui elas estão tangenciando a circunferência no ponto A e no ponto B, tá certo? Essas duas retas, elas se cruzam nesse ponto. Aqui, na verdade, a gente pode até chamar de semi-reta, porque elas têm esse início no ponto P e elas passam, e essa aqui passa por A e essa passa por B, tá? Então, quando você tem duas semi-retas que vão intersectar a circunferência em dois pontos, né? Vão tangenciar, perdão, cada uma vai tangenciar a circunferência em um ponto. A gente vai ter a seguinte relação: o comprimento PA vai ser igual ao comprimento PB. Tá certo? O teorema é esse. Qual é a nossa hipótese? A hipótese é o que é dado. O que é fornecido pra gente? No enunciado gráfico, né, que é o esboço, mas o que é fornecido? O que eu tô falando? Que a gente tem uma circunferência e essa circunferência tem duas retas tangentes que intersectam no ponto A e no ponto B. Tudo bem?
Então, a gente tem como tese que PA é igual a PB. Vamos demonstrar essa propriedade. Bom, então vamos lá. Eu tenho que chegar a essa conclusão, então eu vou apagar. Eu não posso já colocar e afirmar que PA é igual a PB se eu quero mostrar isso aí, né? Então, a gente sabe que a gente tem dois triângulos aqui, já dá para perceber o PAO, né? Então, vamos lá. Temos o triângulo PAO, esse triângulo aqui de cima. E temos o triângulo PBO, esse aqui de baixo, ó, PBO. Triângulo PBO. Percebemos alguns elementos congruentes nesses dois triângulos, né? O que é comum aos dois triângulos? Ou seja, o que pertence, é um elemento que pertence ao triângulo PAO e o PBO. É esse segmento aqui, ó. O PO, certo? Então, nós temos PO, que é comum. Segmento PO é comum. Temos também o raio. O comprimento aqui é raio e aqui também é raio. São comprimentos iguais. Então, pera, se esse lado é comum, ele é igual nos dois triângulos. Comum significa que os dois dividem o mesmo lado. Nós temos aqui que mede raio e aqui que mede raio. Ou seja, AO é congruente a BO. Porque ambos são raios. Então, nós temos nos dois triângulos esses dois lados congruentes. Nós temos uma outra coisa também que é um elemento importante que a gente pode usar na nossa demonstração. Esse canto reto, ó, e esse canto reto. Nós temos esses dois ângulos iguais. Qual é o caso de congruência que a gente pode usar? Esses lados, esse ângulo. Perceba, cuidado, tá? Se você usar esses dois elementos aqui iguais, esses dois pares iguais, você pode cair na armadilha de falar que eles são congruentes pelo caso LLL. Por que é uma armadilha? Porque eu quero provar que PA é igual a PB, é onde eu quero chegar. Vou até anotar em pretinho aqui onde eu quero chegar, ó. Eu quero chegar nisso aqui. Que PA é igual a PB. Eu quero chegar nisso. Como que eu já vou falar que é igual? Ah, então eu vou usar o caso LLL. Como que eu já vou afirmar isso? Não, eu tenho que chegar por outras conclusões, argumentos, que eles são iguais. Mas pera, então, e se eu usar, por exemplo, o caso especial hipotenusa, que é igual nos dois triângulos, tá certo? E cateto, já que esse triângulo é retângulo, tá? Então, como eu tenho triângulo retângulo, eu tenho que a hipotenusa é igual nos dois, porque é a mesma. Tenho os dois lados que são iguais, que são os raios, tem o mesmo comprimento, medidas iguais. Então, eu tenho o caso especial, hipotenusa cateto. Como que a gente vai concluir a nossa demonstração aqui? Então, ó, como o triângulo PAO é congruente ao triângulo PBO, pelo caso, vou continuar aqui embaixo, hipotenusa cateto. Esse é o caso HC. Bom, pessoal, então agora a gente vai utilizar aquela propriedade que a gente viu anteriormente, né, para aplicar num exemplo que vai nos trazer uma outra propriedade, que é essa aqui, ó. O que significa tudo isso? Quando eu tenho um quadrilátero circunscritível, tá certo? Ele só vai tangenciar, os lados dele vai tangenciar a circunferência. Tudo bem? É isso que é um quadrilátero circunscrito. Quando que é um quadrilátero circunscritível? Quando tem essa propriedade. Tudo bem? E o que a gente vai afirmar com relação a isso? Olha o que você vai poder usar em exercício. Que esse comprimento AB, somado à medida do comprimento CD, vai dar igual à medida do comprimento DA somado com o comprimento CB. Na prática, vamos supor que aqui tenha valor 10 unidades, e aqui 6. Uma coisa eu já tenho com certeza, a soma desses dois lados aqui, ó, desse e desse. Eu sei com certeza que a soma de DA mais BC, ou CB, vai dar 16 também. Então, assim, você pode aplicar em vários exercícios. Se eu tenho, por exemplo, que aqui é 5, ó. Quanto valerá aqui? É 11.
Agora vamos entender o porquê que isso acontece. Por que será que isso acontece? Vamos demonstrar. Qual é a hipótese? Dado um quadrilátero circunscrito a uma circunferência, e esse quadrilátero se chama ABCD, tudo bem? Mas você pode dar o nome do jeito que você quiser, seguindo a ordem dos vértices. Eu tenho que a medida do lado AB mais CD, a soma da medida desses dois lados, vai dar igual à soma do AD mais BC. Ou seja, esse lado mais esse é igual a esse mais esse outro aqui. Tudo bem? Então, pessoal, por hipótese, a gente tem esse quadrilátero, como eu disse, e eu quero provar isso aqui. E o quadrilátero é circunscrito. Como que a gente vai fazer isso? A gente começa nomeando os pedacinhos de acordo com aquela questão da tangência que a gente viu anteriormente, ó. Se eu chamar esse pedacinho daqui, de D até o ponto de tangência e de D até esse outro ponto de tangência, de X, de medida X, esse outro pedacinho aqui, eu poderei chamar como essa medida? Como que eu posso atribuir uma escrita para essa medida? Vai ser DC ou CD. Eu vou usar CD porque ali embaixo a gente está usando CD, tá? CD menos X. Tudo bem? O mesmo eu vou fazer para esse pedacinho aqui, ó. Tudo é AD. Tudo isso é AD. Só que eu quero só o resto. Então, vai ser AD. AD menos X. Certinho? Belezinha. Agora, a gente consegue descobrir do ponto C até aqui também. Né? Descobrir genericamente, porque a gente só está atribuindo letras aí, né, para os valores, para indicar os valores. Pela questão do ponto de tangência que a gente viu, pela propriedade, a gente tem que esse comprimento daqui até aqui vai ser igual a C até aqui também. Ou seja, esse outro pedacinho vai medir CD menos X. Certo, queridos? De forma análoga, a gente vai fazer aqui também, ó. Do A até aqui, ó, ao ponto de tangência, vai ser AD menos X. Tá certo? Agora falta denominar, né, atribuir um valor simbólico, né, vamos usar a álgebra para isso, a esses dois pedaços aqui, que a gente sabe que são iguais pela propriedade da tangência. Então, eu sei que tudo, deixa eu apagar aqui a marca que eu fiz na tese. Tudo isso aqui vale AB. Então, esse pedacinho que nos resta, vou colocar outra corzinha nele, vai ser azul. Esse pedacinho que nos resta aqui, ó, ele vai medir o quê? O AB inteiro, tirando quem? AD menos X. Só que é AD menos X, eu tenho que tirar AD menos X. O que vai acontecer nessa história? Aplicando a propriedade distributiva com o sinal de menos aqui, nós vamos ter a seguinte expressão: menos AD e menos com menos mais X. Menos AD mais X. Pela propriedade anteriormente vista, a gente sabe que esse segmento é igual a esse, ó. Certo? Então, aqui também vai ter valor AB menos AD mais X. Bom, nós vamos falar, nossa, mas quanta letra aí nessa história. A gente não encontrou aqui que esse pedaço eu posso medir por isso, ó. Eu posso chamar disso aqui. E esse outro pedaço eu posso chamar disso aqui. E os dois juntos não são iguais à medida CB. Então, como que eu posso escrever CB? Medida CB ou BC, como tá aqui, ó. Vou pôr pra cá. BC vai ser igual a CD menos X mais AB menos AD mais X. AB menos AD mais X. Senhores, o que vai acontecer com esse X na nossa vida?
olha o que vai acontecer, ele vai sumir aqui, x menos x, 0. Sumiu x. Aí a gente chegou na seguinte igualdade, que BC é igual a CD. Aqui você pode tirar o comprimento, o tracinho de cima, tá? Do comprimento do segmento, porque é medida. Não precisa colocar o tracinho. Não tô indicando o nome, sim a medida. Então, é BC igual a CD mais AB menos AD. Galera, mas eu não cheguei aqui ainda, amores. Ó, eu preciso chegar aqui. Eu tô quase lá, não tô? Ó, Einstein. Eu tenho o menos AD aqui, ó. Se eu trocar de membro da equação, o que vai acontecer com esse menos AD? Para ele sair dali, eu tenho que somar AD nos dois membros. Então, eu vou ter BC mais AD igual a AB mais CD. Como queríamos demonstrar. Certo? Ó, CQD. Era o que eu queria chegar. Então, quando você tiver um quadrilátero circunscritível, você pode usar essa relação. Por quê? Por causa disso tudo que eu demonstrei. É necessário saber? Importante saber demonstrar. Sugiro que você tente fazer sozinho e aí você vai rever o vídeo após a sua resolução. Tá certo? Agora sim vamos para exercícios. Bom, então agora vamos a um exercício, tá? Para aplicar as propriedades que a gente viu. Esse exercício, ele pede para determinar, né, calcular o perímetro do quadrilátero ABCD. Então, eu preciso descobrir o perímetro. Para descobrir o perímetro, eu vou ter que calcular esse comprimento P, porque todos os lados, eles estão em função de P. Mas o que eu vou usar aqui? Pense, vamos usar a última propriedade. Eu sei que o lado AB mais o lado DC vai dar igual ao lado DA mais o lado CB. Tá? Então, na escrita bonitinha vai ficar assim, ó, AB, vamos usar a propriedade, ó, AB mais CD, são os opostos, né, os lados opostos, igual a BC mais AD. Agora, eu vou trocar esses valores aqui, ó. Tipo, AB. Como que tá representado o AB? O AB tá representado por 3P mais 1. Então, eu vou trocar por 3P mais 1, o AB. Mais. E o CD? Como que tá representado o CD? P mais 1. E o BC? 2P. E o AD? 3P. Pronto, chegamos a uma equação simples, simples, simples. Eu tenho 3P mais 1P, eu tenho 4P. Aqui eu posso juntar esse 1 com esse 1, 4P mais 2, igual 2P com 3P, também posso juntar, vai dar 5P. Certo, meus queridos? Aqui, se eu isolar o 5P, na verdade aqui, calma. Se eu isolar o P pra cá, ó, vai dar um valor negativo, porque o 5 vem negativo de lá. Então, eu posso trazer o 4P para cá. Então, vai ser 2 igual a 5P menos 4P. Certo? Ó, lembrando, como é equaçãozinha, tudo tem flechinha, vai indicando então. Ó, tudo bem feitinho. Então, aqui, 5P menos 4P, P. P igual a 2. Então, nós descobrimos o valor de P. Uou, mas não é isso que quer, né, gente? Ele quer o perímetro, lembra no início? Ele quer o perímetro do quadrilátero. O que é perímetro? É a soma de todos os lados do quadrilátero. Então, como que a gente vai fazer? Vai colocar 2 no lugar de P. Bora fazer isso. Como aqui vale 3 vezes 2 mais 1, 3 vezes 2, 6 mais 1, 7. Então, a gente tem que aqui vale 7, AB mais, é o perímetro que eu quero, não é? Ó, é AB mais CD mais BC mais AD. É isso que eu quero. AB eu sei que é 7. E CD, 2 mais 1, 3. Mais 3, mais. E o BC? Vamos ver o BC. O BC é o dobro de 2, é 4. E o AD é o dobro de 3, é 6.
tudo bem? Então, a gente sabe que 7 mais 3... 7 mais 3, 10, mais 10, 20. Portanto, o perímetro é igual a 20. Como não foi dado nenhuma unidade medida, você pode colocar unidade de comprimento, porque é comprimento, né? Perímetro é comprimento, área é superfície. Certo, gente? Tudo bem? Espero que tenham entendido. Vamos para o próximo exemplo. Bora para mais um exercício. Vamos lá? Calcule o valor do raio da circunferência inscrita no trapézio retângulo. Ora, se a circunferência é inscrita, o trapézio é circunscrito. E a gente sabe que o trapézio é um quadrilátero. Portanto, nós temos um quadrilátero circunscrito. Então, a gente pode usar aquela propriedade que a gente viu anteriormente.